Olá, uma ótima tarde para você de todo o Brasil, você que se liga aqui na tela da BNTV, a TV que faz por você. Nós já estamos no ar com o JBN, segunda edição. A partir de agora, as principais notícias do Brasil, as principais notícias do mundo, aquilo que é destaque você tem aqui na tela da BNTV. Muito prazer, eu sou Lucas Carvalho e ainda hoje teremos uma sabatina com o candidato ao Senado pelo Partido Novo, Ricardo Salles. Mas antes, vamos rodar com as principais notícias desta tarde. O motorista do candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, presta depoimento nesta segunda-feira no Distrito Policial de número 96, que fica na região do Brooklyn, na zona sul da capital. Ele foi intimado a prestar esclarecimentos sobre uma suposta abordagem policial irregular que aconteceu na noite do dia 11 de agosto. Você está vendo na sua tela a imagem do candidato Fernando Haddad. A apuração aponta que existem divergências sobre o local onde a abordagem teria acontecido. Aí na sua tela, agora são 2 horas e 37 minutos, você está vendo o momento em que o carro onde estava o candidato para em frente à casa dele, Fernando Haddad desce, entra em casa e aí as imagens das viaturas. Só que as imagens não mostram a perseguição que o candidato afirma que houve, e o próprio motorista disse isso. Inicialmente o motorista disse que teria parado e depois entrado num hotel, só que as imagens que foram analisadas pela Polícia Militar não confirmam essa versão. Depois o motorista indicou outro ponto como local da abordagem. Novas imagens que foram obtidas ao longo dessa investigação mostram o veículo parado na região e uma viatura parando, mas sem parar, sem que os policiais desembarcassem ou tivessem contato com o motorista. O depoimento faz parte da apuração que busca esclarecer exatamente o que aconteceu em relação a esse episódio e as divergências sobre o que teria acontecido naquela noite. Então, para você que está chegando agora, a gente traz desdobramentos daquela informação que Fernando Haddad havia trazido, de que o carro da equipe dele, onde ele próprio estava, teria sido perseguido por uma viatura da Polícia Militar. Policiais teriam apontado, inclusive fuzis, teriam também apontado ali luzes para dentro do veículo. Estas informações, elas estão divergentes e é por isso que o motorista do candidato ao governo de São Paulo pelo PT presta depoimento nesta segunda-feira. Girando com os assuntos, porque uma pesquisa eleitoral acaba de ser divulgada, é a pesquisa Nexus BTG, divulgada nesta segunda-feira, que mostra Luiz Inácio Lula da Silva em empate técnico num eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado. Na disputa contra Flávio Bolsonaro, Lula aparece, e atenção, com 47% das intenções de voto, contra 44% do senador. Tá na sua tela a imagem aí para que você possa entender em tela cheia os números desse levantamento. Você está vendo o primeiro... Aliás, essa é do primeiro turno. Se a gente tiver do segundo turno, depois eu volto na do primeiro. Porque na do segundo turno existe um empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro, olha. E ele chega a empatar também com Ronaldo Caiado. Brancos nulos e os que não escolheram nenhum dos dois somam 8%, enquanto 1% não soube ou não respondeu. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Você está vendo então primeiro um cenário de Lula contra Flávio Bolsonaro. Lula aparece com 47% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro com 44% das intenções de voto. Brancos nulos, nenhum deles, 8%, não sabe, não respondeu, 1%. Depois você vê, no canto direito da sua tela, uma simulação entre um eventual segundo turno entre Lula e Ronaldo Caiado. Aí você vê Lula com 45% das intenções de voto, enquanto o ex-governador de Goiás aparece com 42%. Brancos, nulos e os que não escolheram nenhum dos nomes somam 11% e 2% não souberam ou não responderam. Agora sim, na simulação de primeiro turno. Atenção, você que está chegando agora aqui no JBN segunda edição, esta é a arte que você está vendo. Primeiro turno, Lula aparece na liderança com 41% das intenções de voto, 36% de Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado tem 5%, enquanto Renan Santos e Romeu Zema registram 4% cada. Augusto Cury e Samara Martins
têm 1% cada, enquanto os demais candidatos não pontuaram. Brancos, nulos. E os que não escolheriam nenhum dos nomes somam 5% e 2% não souberam ou não responderam. A Nexus BTG entrevistou 2.003 eleitores entre os dias 14 e 16 de agosto por meio de entrevistas que foram feitas por telefone. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo aí de confiança de 95%. Olha, eu quero pedir para que você possa se inscrever no nosso canal, para que você curta, compartilhe. Nós temos quase 4.000 pessoas nesse momento, quase 4.000 telas simultâneas que estão com a gente acompanhando o JBN segunda edição. Começou oficialmente neste domingo a campanha eleitoral de 2026. E os principais candidatos à presidência da República foram às ruas para os primeiros atos de campanha. A gente vai daqui a pouquinho trazer para você em detalhes como foi o primeiro dia de campanha eleitoral dos principais candidatos que disputam a presidência da República. Porque agora é hora de entrevista importante aqui no JBN segunda edição. Você sabe que nós estamos num período extremamente importante e o JBN começa a partir de hoje uma sabatina com os candidatos ao Senado por São Paulo. Os principais colocados nas pesquisas de intenção de voto foram convidados e as sabatinas vão acontecer conforme a disponibilidade de agenda deles. O primeiro a aceitar o nosso convite é o candidato Ricardo Salles, do Partido Novo. E eu não estou sozinho, eu estou nessa bancada com outros nomes que vão me ajudar a conduzir, portanto, esse bate-papo. Estou aqui na câmera aberta agora para revelar a nossa bancada. Aqui comigo está ali na ponta o jornalista Emerson Tchalian, e eu estou também com o cientista político Rafael Rezende. Antes de falar com o candidato, boa tarde, Tchalian, bem-vindo, obrigado pela participação no JBN segunda edição. Boa tarde, Lucas, obrigado pelo convite. Salles, boa tarde ao colega também, muito prazer estar aqui com vocês para participar dessa sabatina tão importante. Obrigado. Obrigado, Tchalian. Rafael Rezende, cientista político, que vai nos ajudar nessa sabatina também, boa tarde. Boa tarde, Lucas, Salles, boa tarde, Tchalian. Todos que nos acompanham, prazer imenso estar aqui participando com vocês hoje. Muito bem, e a partir de agora, esta sabatina vai ter 1 hora de duração. Então, eu vou pedir para colocar o reloginho na tela, a gente vai ter um reloginho ali que vai estar contando, olha, esse reloginho vai contar 1 hora a partir do momento em que o candidato disser boa tarde, tá? Vai ser esse mesmo tempo para todos os candidatos que disputam o Senado por São Paulo e que aceitarem o nosso convite. Então, a partir de agora, valendo o tempo, muito boa tarde, Ricardo Salles, candidato do Partido Novo. Bem-vindo à BNTV. Obrigado, Lucas, um prazer estar aqui com vocês hoje. Deputado, o senhor tem feito diversos ataques ou críticas ao candidato do PL ao Senado, André do Prado. Apesar da indicação dele pela família Bolsonaro, mais especificamente a indicação foi feita por Eduardo Bolsonaro, né? O senhor tem reiterado, apesar dessa indicação bolsonarista, que ele não é, nunca foi e jamais será um candidato de direita. Recentemente o André do Prado deu uma entrevista na Folha de São Paulo, ele chegou a dizer que o senhor é ingrato porque o senhor não foi o escolhido por Tarcísio de Freitas, não foi escolhido pela família Bolsonaro para disputar o Senado, e ele acabou trazendo o fato do senhor ter ficado de fora da disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024, quando o PL, que era o partido do qual o senhor fazia parte, decidiu apoiar a reeleição de Ricardo Nunes. A minha pergunta é, ficaram mágoas por conta de tudo isso, candidato? Olha, Lucas, já naquela altura prevaleceu a decisão do Valdemar da Costa Neto, que é uma decisão baseada na visão do Centrão. O Centrão não tem ideologia, o Centrão ele quer, de alguma forma, fazer negócio na política, ele quer sobreviver, ele quer cargos para ter acesso ao poder e recursos, dinheiro, verbas, emenda. Então, a lógica de funcionamento do Centrão é muito diferente da lógica de funcionamento de quem tem uma visão ideológica na política, seja eventualmente pessoas de esquerda ou, no meu caso, alguém de direita. Nós entramos para a política, as pessoas mais ideológicas, por princípio, por vocação,
para implementar um projeto, para implementar coisas que a gente acredita. Eu não estou lá para ter cargo, eu não estou lá para indicar apadrinhado, para conseguir emenda, para ficar rico na política. É um DNA completamente diferente do Centrão. E, infelizmente, o que acabou ficando claro já na eleição de 2024, quando o Valdemar quis manter a aliança dele com o Ricardo Nunes, é que no PL, comandado pelo Valdemar e pelos valdemaristas, dentre eles o André do Prado, prevalecerá sempre a visão do Centrão. Cargos, verbas, emendas, né? E vários favores estatais, em detrimento da visão da direita, liberal na economia, conservadora nos princípios, enfim. A visão ideológica, portanto, a visão programática, ela vai ficar sempre em segundo plano quando confrontada com desse comportamento típico do Centrão. Tchalian. Salles, essa divisão da direita, o quanto pode atrapalhar o seu projeto de chegar ao Senado? E a gente vê a esquerda também, hoje quem está no poder, a gente tem Tebet e Marina também nessa candidatura, e você agora com o André do Prado. Isso atrapalha, isso pode ajudar? Como é que você vê essa divisão? Olha, sem dúvida alguma atrapalha. Se nós tivéssemos só 2 candidaturas à direita, nós teríamos muito mais chance de vencer a Marina e a Simone, que tem uma série de fragilidades. A Simone e a Marina, as duas não são de São Paulo, não conhecem nada de São Paulo, não têm o menor vínculo com o estado de São Paulo, nem profissional, nem emotivo, nem familiar. As duas foram rechaçadas pelos eleitores, a Marina no Acre e a Simone no Mato Grosso do Sul. Nenhuma das duas se elegeria nada nos seus estados de origem. Portanto, quem as conhece não vota. Elas fugiram dos seus estados, onde tinham carreira pretérita, para vir aqui enganar paulistano e paulista. Infelizmente, essa é a realidade. A Marina, inimiga pública número 1 do agro brasileiro e, portanto, do agro paulista. A Simone Tebet, mãe da crise econômica, junto com o Haddad, que é o pai, que está se formando nesse momento. Quer dizer, as duas, nenhuma das duas tem credenciais para serem senadoras por São Paulo, quer seja pela questão da afinidade, falta de afinidade, legitimidade, e, de novo, pelo posicionamento. Aliás, é importante lembrar que as duas chamaram o Lula de ladrão e o PT de corrupto, mas foram para o governo Lula mesmo assim. Rafael Rezende, cientista político. Bom, Salles, aproveitando o gancho, né, você acabou de falar sobre a Marina Silva, especialmente, que é a atual ministra do Meio Ambiente, um cargo que o senhor também ocupou, né, no governo anterior. E o senhor referiu-se a ela como a inimiga número 1 do agro brasileiro, né, e do agro paulista, consequentemente. Durante o governo Bolsonaro, o ministério comandado pelo senhor sofreu diversas críticas, principalmente por parte da mídia, movimentos sociais, ambientais e daí por diante, por, em tese, priorizar a economia, né, o lado econômico, à defesa do meio ambiente. Como que o senhor analisa isso? O senhor entende que é injusta essa acusação, vamos dizer assim? E como que o senhor pensa já em propostas como senador futuramente, caso eleito, para trabalhar essas duas áreas juntas, meio ambiente e desenvolvimento econômico? Olha, Rafael, muito boa a sua pergunta, porque eu remeto aqui, em 2019, Paulo Guedes, quando nós estávamos no governo, eram ministros juntos, Paulo Guedes disse uma frase em Davos muito interessante: a pobreza é o maior inimigo do meio ambiente. Aliás, nós conversamos muito sobre isso antes dele emitir essa frase. E é verdade. A visão que a Marina tem da economia, do país e tudo não mexe em nada e deixa tudo parado, que isso é cuidado ambiental. Não, isso é sinônimo de pobreza, falta de desenvolvimento. E a ausência de desenvolvimento, de oportunidade, de desenvolvimento, joga as pessoas para quaisquer atividades, legais ou não, e acabam sim contribuindo para atacar o meio ambiente. O que nós temos que fazer? Temos que criar regras de desenvolvimento econômico com cuidado ambiental, mas que tenham uma visão moderna, né? Sabendo que o desenvolvimento é, de fato, um requisito com cuidado ambiental. Eu cito um único exemplo lá na Amazônia que é emblemático. Se você olhar a área onde a Vale, a companhia Vale, a antiga Vale do Rio Doce, explora minério de ferro, que é a Floresta Nacional de Carajás, ela utiliza um percentual da Floresta Nacional, acho que 4 ou 5%, e preserva os outros, vamos dizer, 95%, impecavelmente, com que ela ofere de recursos. Por outro lado, áreas em que não se autorizou fazer nada, e portanto é uma visão mais parecida com a da Marina,
O desrespeito ambiental é total, porque você joga a população na miséria, ela vai se virar como pode, ou no garimpo ilegal, ou no corte de madeira ilegal, ou na queima de floresta, enfim, ela vai se virar de algum jeito. Não era mais inteligente você ter um desenvolvimento econômico semelhante a esse que a Vale faz na Amazônia, naquela Floresta Nacional de Carajás? Isso é só um exemplo para mostrar como a demagogia da Marina joga as pessoas para a pobreza. Isso na Amazônia. Você imagine na região sudeste, em São Paulo, que é a locomotiva do Brasil. Sim. Uma visão da Marina faria com que a gente não tivesse rodovia, ferrovia, hidrovia, portos, ou seja, São Paulo ia ser condenado ao subdesenvolvimento, à pobreza, a ser uma espécie de marasmo de prosperidade, assim como ela fez na Amazônia. Portanto, é preciso ter uma visão muito pragmática nesse ponto. Outro aspecto que é muito relevante é o saneamento e a gestão do lixo. Não é um tema minimamente relevante para a Marina Silva. Tanto que o Acre, não sei se você já teve a oportunidade de ir ao Acre, lá tem o córrego da maternidade, esgoto a céu aberto. O pior índice de saneamento básico de todas as capitais do Brasil é Rio Branco. Estados em que a Marina vem, da onde ela sempre teve conexões, inclusive quando foi ministra da outra vez, ela podia ter feito investimentos de saneamento no Acre, porque o governo era do Lula, eles tinham maioria no Congresso, ela era ministra do Meio Ambiente, o governador do Acre era pessoa da turma dela, lá da família Viana. Não fez nada pelo Acre, nada. Não é à toa que o Acre não quer ver a Marina nem pintada de ouro. Aqui em São Paulo mesmo, que nós precisamos do marco legal do saneamento feito por nós, no governo Bolsonaro, a Marina, quando o Lula quis destruir o marco legal do saneamento no início do mandato, graças aos lobbies dos servidores da empresa de saneamento da Bahia, que usaram o Rui Costa como ponta de lança para levar um decreto para o Lula, e o Lula assinou esse decreto, destruindo o marco legal do saneamento por dentro. A Marina não deu um pio a favor do saneamento do Brasil, um pio sequer. Então, isso mostra que a agenda dela ambiental é uma agenda bonita para ela vender no exterior, falar de desmatamento e mudança climática. Mas em nada, repito, em nada, guarda semelhança com que o Estado de São Paulo, que ela falsamente diz querer representar e não tem nenhuma ligação, isso mostra bem que o discurso dela não se presta ao Brasil e muito menos a São Paulo. Candidato, como é que o senhor viu ontem o lançamento das campanhas presidenciais? Ontem foi o lançamento oficial. Nós tivemos atos espalhados pelo país inteiro, cada candidato escolheu locais que tenham alguma simbologia, que representam de alguma forma o histórico. Nós tivemos em São Bernardo do Campo o presidente Lula, num estádio ali onde ele começou a atuação sindical dele, e tivemos, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, que fez na praia de Copacabana, ali, palco das principais manifestações bolsonaristas. Mas muita gente disse que o ato feito por Flávio Bolsonaro estava esvaziado. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, chegou até a dizer que o tempo prejudicou um pouco, e algumas pessoas dizendo que, olha, a campanha do Lula tinha mais gente porque fretaram ônibus e levaram o povo. Como é que o senhor analisa isso? O senhor acredita que se fosse Jair Bolsonaro, aquilo estaria mais lotado? Veja, eu acho que esses atos de início de campanha, eles têm uma simbologia muito mais pelo lugar onde eles vão. Você esperar que haja uma adesão do público espontânea a atos de início de campanha é muito difícil, porque, em geral, quem participa dessas coisas de ato de campanha é quem está dentro da máquina, de certa forma, quem depende do emprego que está ali garantido. Até porque o PT é mestre em fazer isso. Ele faz lista de presença, ele pega todos os funcionários indicados pelo PT em cargo público e faz uma lista de presença. Quem não vai no ato perde emprego. Esse tipo de pressão é muito comum, tanto na esquerda pelo PT, quanto no Centrão. Aliás, eu digo isso porque aconteceu, foi matéria dos jornais, né? Não sou eu que estou dizendo. No lançamento da campanha do André do Prado aqui em São Paulo como senador, também se mandou ônibus e lista de presente dos funcionários do Vale do Paraíba para irem lá, mesmo contra sua vontade, prestigiarem a campanha, o lançamento do André do Prado. Isso foi objeto, inclusive, de reportagem da Folha de São Paulo. Nós, por exemplo, fizemos o lançamento da minha campanha em Mogi das Cruzes, terra do Valdemar. Por que nós fizemos em Mogi das Cruzes? Porque ali, da mesma forma que aquele estádio do Lula é simbólico para eles de esquerda, do PT, lá em São Bernardo, eu fui lá nesse estádio. Esses dias eu estive lá em Santo André, fui a São Bernardo justamente onde ia ser o lançamento do Lula e onde foi efetivamente no último domingo.
Onde é que é o simbolismo daquilo que nós estamos atacando? Que não são só apenas as más ideias e também a corrupção da esquerda. É também a falta de ideias, aí não é só de más ideias, é a falta completa de ideias e de propostas e um mau comportamento de corrupção, de aparelhamento, de destruição do Brasil, do Centrão. Qual é a cidade símbolo do Centrão no Brasil? É a República de Mogi, como tem sido chamado desde a época da corrupção lá no Ministério dos Transportes, da turma do Valdemar da Costa Neto, que tinha lá o seu feudo eleitoral no Ministério dos Transportes, no governo Lula e no governo Dilma, há anos atrás. Portanto, a República de Mogi, do Valdemar da Costa Neto, representa bem a captura do Estado pelo Centrão. Tchalian. Salles, meio ambiente é sua área, você esteve lá, né, no governo, conseguiu fazer um trabalho, mas eu tenho certeza que muitas ideias que você tinha, você não conseguiu implantar. E queria que você apontasse agora 2 caminhos errados que o atual governo tomou e que você poderia fazer diferente, e o que você pode mudar agora chegando no Senado. Olha, foi muito bom você ter colocado isso, porque nem tudo que a gente quer fazer a gente consegue. Sobretudo no governo Bolsonaro, em 2019, quando nós chegamos, nós vínhamos de 22 anos de esquerda governando o Brasil. Nós tivemos 8 anos de Fernando Henrique, 8 anos de Lula e 6 anos de Dilma. Portanto, a máquina pública completamente aparelhada. Você chega numa máquina pública em que grande parte das pessoas que estão ali foram colocadas pelo PT ou pelo PSDB na época, mas enfim, com uma visão mais de esquerda. Muito diferente da visão liberal na economia que nós temos, uma visão pró-mercado, pró-empreendedor, pró-desenvolvimento. Eu destacaria 2 pontos do atual governo, que não divergem muito do que eles já fizeram no passado, mas continuam aprofundando. Primeiro, você tratar a Amazônia como um local absolutamente alheio ao desenvolvimento. Quando você não leva oportunidade, não leva desenvolvimento, investimento, quer seja de infraestrutura, de técnicas modernas de exploração de recursos naturais das mais variadas formas, lembrando que os países ricos, todos eles exploram recursos naturais. A Noruega, que nos atacava muito, explora petróleo fortemente, aliás, é a fonte de riqueza da Noruega, caça baleia e agora, ainda por cima, explora terras raras no Mar do Norte. Ou seja, eles fazem o que tem que fazer. Estados Unidos explora petróleo no Alasca, a Alemanha tem termoelétrica a carvão, e a tudo. Ou seja, todos fazem. O Brasil não pode ser o país que, se fizer, é porque está fazendo errado. Não, você tem maneiras de fazer corretamente e criar oportunidade de renda para as pessoas que vivem ali. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Você ter um plano de desenvolvimento econômico baseado nos recursos naturais que ali estão e que seja verdadeiramente de desenvolvimento. E não essa ladainha da florestania, da Marina, que, aliás, eu ouvi do pessoal lá em Chapuri, da terra dela e do Chico Mendes, dizendo que eles odeiam a Marina, porque a Marina os obriga a viver de castanha do Pará, látex e açaí. Os caras falaram assim, na época eu era ministro, eles diziam assim, ministro, ninguém aguenta viver disso aqui não, só quer essa vida quem nunca conheceu essa vida. E a Marina quer obrigar esse pessoal a viver desse jeito. Então acho que a primeira coisa é uma visão muito equilibrada de desenvolvimento econômico verdadeiro para a Amazônia, com responsabilidade ambiental sim, mas sem criar essa visão completamente, eu não diria nem poética, é irrealista e até, de certa forma, de má fé contra as pessoas que ali vivem. O outro ponto deste governo é a perseguição ao agro. O governo Lula, aliás, como disse aquela professora Marilena Chauí, eles odeiam a classe média e eles odeiam o agro. É impressionante como tudo que diz respeito à mentalidade de defesa da família, de princípios cristãos, de direito de propriedade, de legítima defesa, de esforço, de meritocracia, tudo isso eles odeiam. Eles gostam de clientelismo, participação no governo, aparelhamento estatal e tal. Uma coisa que eu mudaria muito é a forma com que convive o Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente, de tal sorte que a gente pudesse dar maior amparo, ainda maior amparo, ao setor do agro. A remunerar as pessoas que cuidam das reservas legais, por exemplo, no nosso Código Florestal, que nenhum outro país tem, você tem que remunerar o produtor rural. Para dizer o seguinte, olha, esta reserva legal que você está mantendo, seja a de 20%, dependendo do bioma, 35% até 80%, né, que é o bioma Amazônia, você tem que remunerar, tem que dizer, olha, você está prestando um serviço ambiental difuso, né, que é do interesse da sociedade como um todo, e nós vamos te remunerar por isso. É o PSA, Pagamento por Serviços Ambientais. Isso foi iniciado na minha gestão como ministro do Meio Ambiente, mas não pôde ser aprofundado, porque logo em seguida veio o governo do PT e eles entendem
que qualquer auxílio ao agricultor é algo absurdo, né? Eles gostam de dar auxílio para MST, para quilombola, para indígena, para sem terra, para todo esse pessoal. Mas para agricultor propriamente dito, eles não gostam. Rafael Rezende. Bom, Salles, na condição de cientista político, eu analiso praticamente diariamente propostas, né, dos principais candidatos, como é o seu caso, e principalmente a atuação daqueles candidatos que já exercem ou já exerceram algum tipo de cargo eletivo, né? No caso do senhor, deputado federal, né, qual a produtividade do deputado federal Ricardo Salles, para que até o nosso espectador possa conhecer melhor, né, a atuação do senhor ali como deputado, e o porquê desse gancho, dessa subida, vamos dizer assim, de patamar da Câmara dos Deputados para o Senado. O que o senhor entende que pode fazer como senador da República que não consegue ou não conseguiria como deputado federal? Bom, obrigado, Rafael, pela pergunta. Eu acho que essa pergunta comporta duas facetas de resposta. A primeira é um problema de modo de funcionamento hoje da Câmara Federal. A Câmara Federal, por força do papel dos líderes partidários de todos os partidos, virou uma grande negociação do Centrão. O presidente da Câmara, junto com os líderes partidários, decidem quais pautas vão ser colocadas em votação e quais não vão, quem vai ser relator das respectivas pautas, quais são os assuntos que vão avançar e quais não vão. Em geral, esses assuntos são deliberados com a lógica de visão do Centrão. O Centrão quer cargo, quer emenda, quer favor governamental. Se o governo atende, o Centrão vai e atende o que o governo quer. Se o Centrão não é atendido, ele põe a turma toda para votar contra o governo. E aí fica parecendo que a direita tem força. Não é a direita que tem força. Hoje nós temos mais ou menos cerca de 100, 120, com muito boa vontade, 120 deputados de direita no Congresso, um centrão gigante de mais ou menos uns 300, 300 e poucos deputados, e uma esquerda de uns 80, 90 deputados. Ou seja, o centrão é que é o pêndulo da decisão do processo. E a lógica sobre a qual o centrão se funda é uma lógica de benefício, de favor, de cargo, de emenda, de ministério. Ou seja, é muito difícil você fazer avançar pautas e projetos no Congresso se você não entrar no jogo do Centrão. E eu, como não entro no jogo do Centrão, não gosto, tenho verdadeira aversão a esse comportamento, dessa mentalidade de Centrão corrupto, fisiológico, patrimonialista, eu prefiro não dever favor para essa turma. Eu consegui ser relator da CPI do MST, fizemos um belíssimo trabalho, eu e o Zucco, consegui colocar a minha emenda para a castração química de pedófilo e da lista de pedófilos nacionais. Conseguimos colocar, quando eu fui relator da PEC antidrogas, uma série de aumento de responsabilidade para usuário e para vendedor de droga. Só que, infelizmente, o que a gente vê? A maioria das pautas, hoje no Congresso, elas estão subordinadas a essa lógica de centrão. A diferença do Senado para a Câmara é que no Senado não existe essa figura do líder partidário. Então você não tem voto de baseada. Não é com emenda a cargo, etc., que o governo vai lá e compra 30 votos de um partido, 20 de outro, 40 do outro. Não existe essa figura de líder. Eu acho que essa é a primeira grande diferença. Para além disso, aí uma questão mais de papel institucional definido na Constituição, o Senado tem competências que a Câmara não tem. Então o senador ele faz tudo que o deputado faz, mas ele faz outras coisas. E essas outras coisas te permitem basicamente 3 fatores que eu reputo muito importantes. O primeiro é você defender o seu estado. Né? Eu sou um paulista, com P maiúsculo, eu quero ir para o Senado para defender São Paulo. Eu não estou indo lá para fazer média com outras regiões do Brasil, com outros estados, com outros destinos de financiamento e de recurso público. Aliás, é importante destacar que a Simone Tebet, enquanto senadora do Mato Grosso do Sul, votou muita coisa que tirou dinheiro de São Paulo e mandou para outras regiões, inclusive para o estado dela. Né? Principalmente temas relacionados ao Fundo de Participação dos Estados. Ela votou para prejudicar São Paulo, para deixar São Paulo com a pior parcela de recursos de FPE que poderia ter. E já como ministra do Planejamento, de outro lado, ela tomou uma série de decisões que restringiram o crédito de São Paulo, restringiram coisas que São Paulo poderia financiar com dinheiro federal. Dinheiro federal que sai de São Paulo preponderantemente, porque 30% da arrecadação federal sai de São Paulo, mas não volta para São Paulo, vai para outros estados. E a dona Simone Tebet, enquanto ministra do Planejamento, não permitiu que esse dinheiro federal, que é majoritariamente abastecido por dinheiro de paulista, financiasse obras aqui em São Paulo, quer seja
seja do trem, da linha 6 e outras obras mais, que a capacidade de endividamento de São Paulo foi restringida por decisões da Simone Tebet, que agora quer ser senadora aqui. Então veja que o papel do senador é defender o Estado, depois restabelecer o equilíbrio entre poderes, a preponderância do poder judiciário em detrimento do judiciário e do legislativo, do executivo e do legislativo, ela só será restabelecida com uma outra postura do Senado. E para que haja essa postura, você tem que ter senadores de um padrão melhor, que tenham moral para fazer essa mudança, ter um moral para levantar o nível do Senado da República. E outro papel, por fim, que também é muito importante, de só o Senado tem, a Câmara não tem, é o papel de fiscalização e controle, por exemplo, dos embaixadores que são sabatinados para irem ocupar postos no exterior, para irem ocupar postos em organismos internacionais, membros de agências reguladoras que estão todas capturadas pelos agentes de mercado, né? A verdadeira teoria da captura está colocada em prática hoje no Brasil. Os entes regulados dominam as agências reguladoras. É uma coisa impressionante. Então, esses são papéis, por exemplo, que o senador tem e que o deputado não tem. Candidato, o senhor fez, agora há pouco, duras críticas a Marina Silva e a Simone Tebet, assim como faz também a Andréa do Prado, mas as pesquisas recentes colocam o senhor atrás desses nomes, principalmente em relação a Marina e a Simone Tebet. A pergunta que eu faço para o senhor é: evidentemente que o senhor acredita que uma das vagas será sua e o senhor vai trabalhar para isso, mas a questão é, o senhor acredita que a direita sai de que forma dessas eleições para o Senado? E além da sua cadeira, que evidentemente o senhor dirá que será um dos ocupantes, qual outro candidato o senhor acredita que tem reais possibilidades de eleição? O senhor acha que é alguém da direita, colocaríamos aí o Derrite, o senhor não concorda muito, mas André do Prado está no clã bolsonarismo, foi indicado pela família Bolsonaro, ou o senhor acredita que é alguém do campo progressista que pode ocupar a segunda vaga? Olha, eu gostaria muito de poder te dizer que as duas vagas vão para mim e para o Derrite, que são os dois candidatos legitimamente de direita, comprovadamente de direita, ao contrário do André do Prado, que está se miscuindo, está se disfarçando de direita, um candidato que, eu repito, apoiou Dilma Rousseff, Mercadante, Márcio França, o Fecha Tudo do Dória, se juntou ao PT para ser presidente da Assembleia, é cria do Valdemar da Costa Neto. Quer dizer, você olha os deputados estaduais do PL que apoiam o André do Prado, eram todos deputados que faziam ele não, ele nunca, Bolsonaro genocida na eleição de 22, e depois foram se fantasiando de verde e amarelo, fazendo arminha, fazendo 22. Mas tudo gente ligada à esquerda, PT, né? O deputado Rogério Franco, candidato a deputado Rogério, ex-prefeito de Cotia, Rogério Franco, tá cheio de foto dele na internet com Lula fazendo L. O outro de Americana, o filho do Chico Sardelli, era tudo ele não, ele nunca, Bolsonaro genocida, e tá lá no 22 vestido de verde e amarelo fazendo arminha. Ou seja, é ridículo. Por outro lado, as duas, você citou a forte presença dela nas pesquisas. É claro que elas têm isso, elas são ministras, acabaram de sair do ministério. As duas foram candidatas a presidente, a Marina numa outra eleição, mas a Simone, na última eleição, foi candidata a presidente. Então as duas têm recall. Agora, o recall das duas não sobrevive a um escrutínio mais bem feito sobre a sua carreira, sobre as suas intenções, sobre a sua falta de conexão com o Estado de São Paulo, né, com a sua postura, inclusive, que é, principalmente a da Marina, nesse caso, absolutamente antagônica ao que pensa o paulista médio, o paulista que tem uma visão não muito à direita nem muito à esquerda. Não precisa nem ir para a direita mais do interior do estado ou produtor rural, né? Eu estou falando o paulista médio, paulista médio, que vive nas cidades, já não concorda com essa visão absolutamente xiita ou eco-xiita da Marina Silva. É uma visão absolutamente incompatível com o estado de São Paulo. Então, eu acho que as duas têm recall, porque foram ministras até recentemente, as duas foram candidatas a presidente, e não posso deixar aqui de destacar que a própria Simone Tebet, com a hipocrisia que tem sido peculiar a ela, na última eleição foi perguntada, esse vídeo é público, está na internet, foi perguntada por um repórter: a senhora vai ser convidada pelo Lula para compor o mandato dele, para ir para o governo dele se ele ganhar? Ela vira e diz assim: o Lula não é louco de me propor isso, até porque ele sabe que eu jamais aceitaria. Não só propôs, como ela aceitou e acabou de sair do governo Lula, que ela mesma chamou de corrupto e desonesto. Xalian, deixa eu só fazer um gancho antes de te passar a palavra, aproveitando. O senhor, a gente sabe, né? O senhor teve um cargo no governo de Jair Bolsonaro, foi ministro do Meio Ambiente.
sempre compactou muito com as ideias do bolsonarismo e o senhor teve um atrito público com Eduardo Bolsonaro por conta da indicação do André do Prado pelo PL para ser o candidato da família, digamos assim. A minha pergunta para o senhor é candidato pelo Partido Novo, o seu candidato a presidente é mesmo Romeu Zema ou o senhor tem dado declarações públicas que vai votar no Romeu Zema, mas pretende votar ou pedir apoio para Flávio Bolsonaro? Como é que está a sua relação com o bolsonarismo, com o Eduardo, com o Flávio, e como é que o senhor enxerga a figura do Flávio Bolsonaro? É alguém competitivo para ir para o segundo turno contra Lula, ou o senhor acredita que poderá haver alguma alteração nesse cenário daqui para o fim da campanha eleitoral? Olha, fosse o presidente Jair Bolsonaro o candidato, mesmo eu estando no Novo, eu apoiaria o presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que ele sim é uma figura incontestável do ponto de vista de força política, de representatividade, de carisma, de dedicação ao país. Não que não possa ter cometido alguns erros como presidente, como eu posso ter cometido como ministro, e assim vai, todas as pessoas são sujeitas a erro. Mas, ainda assim, fosse ele o candidato a presidente, ele, Jair Bolsonaro, em pessoa, teria meu apoio integral, ainda que eu tivesse em outro partido, a gente teria que arranjar uma forma de poder franquear apoio a ele. Não sendo o presidente Bolsonaro, eu me sinto absolutamente livre para apoiar quem eu acho melhor. E eu acho o Romeu Zema o melhor. Acho o Romeu Zema e o Caiado também um bom candidato, ambos são excelentes candidatos. Os dois fizeram um belíssimo trabalho nos seus respectivos estados. O Zema pegou um estado quebradaço pelo PT, pelo Pimentel, que não pagava nem salário de funcionário público, estava 13º atrasado, salário atrasado, e o Zema colocou o estado em ordem. Goiás a mesma coisa. Ronaldo Caiado fez um belo trabalho, hoje é um estado extremamente seguro, organizado, é uma pessoa que conhece o agro, ou seja, qualquer um dos dois são candidatos que eu reputo excelentes. No segundo turno, contra o Lula, se de fato a candidatura do Flávio for a candidatura que for para o segundo turno, a prevalecer o percentual de campanhas atual, eu vou votar no Flávio. Digo isso, não estou aqui defendendo voto nulo, nem em cima do muro de jeito nenhum. Mas no primeiro turno, eu acho que Zema e Caiado são candidatos melhores. Eu tenho uma boa relação, obviamente, com as pessoas do bolsonarismo, até porque a minha postura de alguém de direita, conservador nos princípios, liberal na economia, minha postura vem desde lá de trás, muito antes de eu ser ministro do presidente Bolsonaro, a quem eu sou grato e reconheço muito esse convite que me fez. Mas eu fundei o Movimento em Direita Brasil há 20 anos atrás, em 2006, e procurei ser, ao longo desses 20 anos da minha vida pública, uma pessoa coerente com as coisas que eu acredito. Eu não fui para um caminho porque o Bolsonaro mandou, porque o Bolsonaro virou presidente. Esse era o meu caminho. E cruzou, obviamente, coincidiu com a visão do presidente Bolsonaro e, portanto, eu fui de maneira muito feliz compor o governo dele. Mas eu já era assim antes do governo Bolsonaro. Diferente do André do Prado, por exemplo, que está se fingindo de bolsonarista porque tem o Bolsonaro e os bolsonarismo, de certa forma, envolvido agora no 22. Mas antes do Bolsonaro entrar, até o último dia antes do Bolsonaro entrar, eles não eram bolsonaristas, não. Eles apoiavam o Dória. Inclusive o próprio André do Prado ficou do lado do Rodrigo Garcia na eleição de 2022, só no segundo turno que foi ajudar o Tarcísio. Né? As pessoas têm que lembrar dessa história. Né? Então, a coerência de princípios e valores, a coerência de pensamento, ela é muito relevante. Você olha para a vida pregressa de todos os candidatos, você vê se a pessoa sempre andou na mesma linha ou se ela teve posturas que são contraditórias entre si. Eu não estou nem me referindo a partido, porque partido no Brasil, infelizmente, perdeu muito a sua identidade, né, a sua questão ideológica. Eu estou me falando sobre a pessoa. A pessoa tem que ser coerente. E a coerência é fundamental. Emerson Tchalian. Salles, o Rafael falou agora há pouco sobre atribuições do senador, do Senado. A gente sabe que o Senado decide um novo ministro do Supremo, faz a sabatina e aprova ou não, e a gente teve um caso recente histórico de reprovação, né, do Jorge Messias, e o Senado também decide pelo impeachment, a votação do impeachment de um ministro do Supremo. Lucas, a gente fica até preocupado, eu como jornalista, você também, de tocar nesse assunto Supremo, Salles, e pra gente é tão delicado e triste isso, eu não queria estar preocupado em falar sobre o Supremo aqui, mas hoje essa é uma realidade, a gente tem um jornalista sendo investigado, e a fonte dele também, por conta de notícias que ele publicou sobre um outro ministro. Mas é preciso perguntar, você acredita, chegando lá, e essa é uma aposta da direita, de se renovar o Senado para aí sim, se conseguir votar o impeachment de quem está abusando do poder? Olha, eu acho que o Senado é quem pode recolocar as coisas no seu devido lugar.
A Constituição ela diz de maneira clara que os poderes são harmônicos e independentes entre si. Tudo que não há hoje é harmonia, os poderes estão num quebra-pau absoluto, né? E muito menos independência. Por quê? Porque o judiciário interfere em todos os assuntos do legislativo hoje, que tem uma parcela grande de gente conservadora, mas interferia enormemente no executivo quando o presidente era o Bolsonaro. É que agora é o Lula o presidente, então as interferências no executivo reduziram-se muito. O que eu diria em relação à sua pergunta especificamente? Eu acho que nós temos que ter a responsabilidade de, cumpridos os requisitos, e me parece que esses requisitos já estão cumpridos. Quer dizer, hoje você tem no Senado mais de uma dezena ou algumas dezenas de pedidos de abertura de processo de apuração de crime e responsabilidade, com inúmeras assinaturas, e o Alcolumbre, escolhido pelo PL para ser presidente do Senado. É importante deixar isso claro. Quem escolheu o Alcolumbre, quem apoiou a eleição do Alcolumbre, tanto quanto a do Mota, foi o PL do Valdemar, dizendo, olha, temos que estar junto. Aliás, como ele fez na Assembleia Legislativa, junto com o PT, o André do Prado, se juntou o PT para ser presidente da Assembleia, se juntou o PT para colocar o presidente da Câmara, Hugo Mota, e se juntou ao PT para colocar o Alcolumbre, que é a pessoa que está sentada em cima de todos os assuntos, inclusive dos processos de apuração de crime e responsabilidade, do processo da anistia, e vários outros, né? A própria discussão da dosimetria de pena, se não há uma pressão gigantesca da sociedade, ele ia enrolar como o Hugo Mota também enrolou. Então é importante deixar isso claro, para parar de se aliar com gente que não tem a visão que nós temos da forma correta. Gente que não é direita de verdade, que não tem os parâmetros adequados, né, de lidar com a coisa pública. Mas, continuando a resposta, o que eu entendo que é o correto? Sem fazer bravata, sem ameaçar a autoridade, que isso já se provou infrutífero. Todo mundo que ameaçou e fez bravata teve que engolir as palavras. E a gente está vendo aí inúmeros exemplos. Eu acho que a maneira correta de fazer isso é, cumprido o requisito, instaura-se o processo. Instaurado o processo, segue o procedimento adequado, que é o que a gente critica, inclusive, no 8 de janeiro, que não se seguiu o devido processo legal. Não se deu a devida oportunidade de ampla defesa. Não se respeitou o contraditório. Você não pode dizer de antemão, olha, eu defendi ampla defesa, contraditório e devido processo legal para o 8 de janeiro, mas agora eu vou fazer a toque de caixa, eu vou fazer um modelo de inquisição para queimar a pessoa na fogueira. Você perde credibilidade ao dizer isso. Então, qual é a resposta que um candidato à altura do papel institucional de um senador deve responder? Não, nós vamos apoiar, tendo os requisitos, vamos apoiar a abertura, aberto o processo, o cumprimento estritamente legal do devido processo legal, dar a oportunidade da ampla defesa e estabelecer o contraditório. E se, ao fim e ao cabo, ficar provado que há crime de responsabilidade, a pena é inexorável, é impeachment, não tem dúvida. Mas você não sai daqui de agora dizendo, olha, eu vou me eleger para botar fogo no circo. Não é assim que se diz. Rafael Rezende. Candidato, o senhor faz muita questão, né, de se posicionar como alguém verdadeiramente de direita, né? O senhor sempre traz essa fala, né, consigo, tanto na atuação como deputado, como também agora como candidato ao Senado. E no governo de Jair Bolsonaro, ele, então, o presidente da República, foi muito criticado por setores da direita, né, principalmente, por ter, em tese, se vendido ao Centrão, ou algo desse tipo, ou cedido às pressões do Centrão. Hoje, duas perguntas assim bem diretas para o senhor. O senhor acredita que Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, o bolsonarismo enquanto movimento, ele de fato representa o que é a direita de verdade, ou essa direita que o senhor diz pertencer, né, a qual diz pertencer? E um segundo ponto, na disputa aqui pelo Senado, são dois candidatos apoiados pelo PL do Jair Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, Derrite e André do Prado. Como que o senhor pretende passar para o eleitor de direita paulista que esses dois candidatos não são, vamos dizer assim, legitimamente de direita e que sim, o senhor seria esse candidato, o legítimo representante da direita paulista no Senado? Olha, eu respondo essa questão de maneira muito simples. Tem dois candidatos apoiados pelo PL. Um é apoiado pelo PL bolsonarista, que é o Derrite, que aliás foi ao presidente Bolsonaro e o Bolsonaro declarou apoio ao Derrite como candidato. O outro é apoiado pelo PL valdemarista,
Tanto que quando saiu o nome do André do Prado, saíram uma série de reportagens dizendo, o Bolsonaro já estava incomunicável, mas saíram uma série de reportagens narrando que o Bolsonaro teria ficado furioso com a escolha do André do Prado. Então, quando dizem que ele é a escolha do Bolsonaro, eu digo com todas as letras, é mentira. Ele não é o candidato do Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro não gostou da escolha do André do Prado, até porque o Bolsonaro, com toda a experiência que tem, né, de muitos anos, 20 e poucos anos como deputado e presidente da República, sabe muito bem que o André do Prado é um candidato do Centrão, e como candidato do Centrão e do Valdemar, na hora que ele chegar lá, ele vai se comportar como todos os representantes do Valdemar se comportam. Vou lembrar aqui o que eu falei agora há pouco. O PL brigou para fazer aliança com o PT, o PL do Valdemar brigou para fazer campanha com o PT para o Hugo Mota e para o Alcolumbre, usando o argumento de que ia receber comissões e cargos na mesa diretora. Quem foi que o PL colocou para ser o vice-presidente da Câmara dos Deputados? Um valdemarista, que já foi até candidato pelo PT, que é o Altineu Cortez, que vota com o governo, tem cargos no governo, emendas para muito mais do que a meramente emenda mínima de impositiva, ou seja, quem tem mais que emenda impositiva é porque de algum grau anda de mão dada com o governo, ou de mão dada, ou abraçado, ou beijando. Mas o fato é que quem é de fato oposição tem só impositiva, e olhe lá. No Senado, a mesmíssima coisa. Quem que o PL do Valdemar colocou para ser o vice-presidente do Senado? O Eduardo Gomes, que vota com o governo, tem emendas muito acima da impositiva, tem cargos no governo Lula, ou pelo menos indicados no governo Lula. Ou seja, nas duas oportunidades de cargos na mesa diretora da Câmara e do Senado que o Valdemar teve, ele colocou duas pessoas que votam com o Lula. E o André do Prado é exatamente desse perfil. Você vai permitir que mais um venha vestido de verde e amarelo e chegue lá, rasgue a camisa verde e amarelo, jogue no lixo e vote tudo com o PT? Essa é a realidade. É fácil mostrar isso para o eleitor. É fácil, porque a trajetória do PL valdemarista, ela não mente. Ora ela se pendura no PT, ora ela se pendura no bolsonarismo, mas o jeito que ela vota é sempre o mesmo. Cargo, emenda, dinheiro, favores. Candidato, e ainda na esteira dessa pergunta do Rafael, a que o senhor atribui, portanto, essa negociação ou essa articulação do Eduardo Bolsonaro de indicar André do Prado? Porque se tem que o candidato ao Senado seria Eduardo Bolsonaro, mas está impossibilitado, está morando fora, está morando nos Estados Unidos. Quando Eduardo Bolsonaro faz o anúncio de que André do Prado seria o candidato escolhido para disputar o Senado pelo PL, ele se coloca ali como primeiro suplente nessa chapa. Só que depois veio a condenação do STF, Eduardo Bolsonaro condenado a 4 anos e 2 meses de prisão por coação no processo sobre a trama golpista. E ele perde, portanto, essa suplência. Na avaliação do senhor, qual foi essa costura? Por que Eduardo Bolsonaro, então, entre tantos bolsonaristas raízes, escolheu André do Prado? Pois é, esse foi o nosso ponto de atrito, na verdade. O Eduardo sempre foi uma pessoa com uma postura muito parecida com a minha, ou seja, muito crítico ao Centrão, muito crítico a essas más posturas. Aliás, eu entendo e digo isso abertamente, para mim o Eduardo é, entre os filhos do Bolsonaro, certamente o mais preparado. Se você me perguntasse, precisa escolher um filho do Bolsonaro para concorrer, eu não tenho dúvida que o Eduardo é melhor que o Flávio para concorrer. Fala melhor, tem mais preparo, tem mais coragem, mas o Eduardo está fora. E me surpreendeu ele apoiar o nome do André do Prado. A lógica que colocaram, dentre outras coisas, foi, ele vai ser suplente. Pior ainda, você se colocar, você que é muito maior que alguém, ou seja, o Eduardo muito maior que o André, se colocar como vice dele. Depois, essa condenação que houve, que eu acho que é injusta mesmo, mas enfim, aconteceu, o Eduardo nem sequer como suplente poderá ser. Então aquela farsa que algumas pessoas criaram na internet, não, já está combinado, o André do Prado vai renunciar e o Eduardo vai assumir a cadeira. Primeiro que o próprio André do Prado disse isso numa entrevista, logo que ele foi, a primeira vez que ele foi perguntado, ele disse, não tem nada disso, eu vou ser candidato, vou me eleger e vou ficar na cadeira. Quer dizer, já jogou por terra essa falsa narrativa. E segundo, ela se tornou ainda mais impossível na medida em que o próprio Eduardo não poderá ser candidato. Quem foi que entrou no lugar do Eduardo como suplente do André do Prado? Um outro centrão raiz, que é o ex-prefeito de Olambra, que aliás tem uma série de processos por desvio de dinheiro de emenda, processos de responsabilidade, porque é centrão na veia. E aliás,
Ao que consta, parece que tem também algum processo de responsabilidade sobre assunto de merenda, coisa escolar, da época que o André do Prado era prefeito lá em Guararema. A prevalecer essa realidade, serão 2 candidatos, titular e suplente, os 2 enrolados com acusações de desvio de recursos de emenda, de transporte escolar. Precisaria pegar o caso concreto. Seriam os 2. Então, eu digo, apoiar o Centrão, para quem é decente, para quem é honesto, para quem tem uma trajetória política calcada na ideologia, nos princípios, nos valores, é inaceitável. E é por isso que houve o atrito. Eu acho inaceitável. Não importa que o presidente do PL é o Valdemar e é o dono da caneta e o dono do cofre. Tem que impor de alguma forma. Eu saí do PL, para mim não interessa mais isso. Mas quando eu estava lá no PL mesmo, você via isso. Os votos eram todos nossos dos bolsonaristas, mas as cadeiras que realmente importavam, a caneta, os cargos, são todos dos valdemaristas. Aliás, teve uma reportagem que saiu aí daquele Spotniks essa semana, dizendo a história de Valdemar. Eu sugiro que as pessoas assistam, tá no YouTube. A história de Valdemar, um corrupto que preside o maior partido de direita do Brasil. E lá, dentre outras coisas, a reportagem mostra que o corpo diretivo do PL, tem mais ou menos uns 20 nomes, agora não me recordo de cor, só tem 2 que não são turma fiel do Valdemar, turma lá da República de Mogi. Só tem 2 que não são. É o presidente Bolsonaro, que é o presidente de honra, não tem nenhuma função executiva, e o Rogério Marinho, que tem a Secretaria-Geral, que é um cargo político. Ou seja, a administração do PL, do cofre do PL, da fundação política do PL, que é do Vale, Álvaro Vale, né, que era o fundador do PL, acho que era Álvaro Vale, né, que tem milhões e milhões de reais geridos lá dentro, é tudo na mão de valdemarista. Emerson Tchalian. Salles, o cidadão comum não tem ideia do jogo político, dos bastidores, costuras, articulações. Você tentou ser candidato à Prefeitura de São Paulo em 2024, mas o PL decidiu apoiar o Ricardo Nunes. O Valdemar. É aí que eu ia chegar. Você está citando o Valdemar, que é um personagem central aqui na sua campanha, no seu tema, e eu sinto que você precisa falar disso. E boa parte da direita acabou apoiando também essa decisão de não ter o Salles como candidato a prefeito. Você se sente um pouco desprestigiado por uma ala importante da direita por conta disso, por ter perdido essa chance de ser prefeito de São Paulo? Olha, sabe, Juliano, é o seguinte, a maioria das pessoas apoiava que fosse eu o candidato. Aliás, o próprio Bolsonaro apoiava, ele mesmo deu declarações nesse sentido. Só que, ao fim e ao cabo, quem manda no PL é o Valdemar, não é o Bolsonaro. E o Valdemar chegou para o Bolsonaro e falou: é o seguinte, Bolsonaro, se você quiser indicar o Ramagem no Rio de Janeiro, eu só vou deixar se você parar de encher a paciência aqui em São Paulo, tira essa história de Salles candidato, me deixa apoiar o Ricardo Nunes, que é com quem eu tenho as minhas alianças, os meus interesses. Então não se mete em São Paulo que eu não me meto no Rio de Janeiro. E foi assim que a coisa foi decidida. O presidente Bolsonaro, afinal, colocou o nome do Melo Araújo como vice, como forma, tá bom, vou abrir mão, vou pôr o Melo Araújo. Eu gosto do Melo Araújo, é um cara correto. E eu disse ao Melo Araújo lá atrás, você vai se arrepender de entrar nessa chapa do Ricardo Nunes. Porque você vai ver a picaretagem que é esse sistema da Prefeitura de São Paulo há muito tempo. Não começou no Ricardo Nunes, mas ele continuou. E tá aí o Ricardo Nunes, Melo Araújo, dando razão a tudo que eu falei. Mostrando ele próprio, o Ricardo Melo Araújo, o coronel Melo Araújo, mostrando ele próprio a quantidade de coisas erradas, de desvio, de gente fazendo coisa errada que tem na Prefeitura de São Paulo. Aliás, bastou ele assumir por uma semana, se eu não me engano, a Prefeitura como titular na ausência do Ricardo, ele já botou uns 3 ou 4 para fora. Fez muito bem. Parabéns ao Melo Araújo. Rafael Rezende. Bom, Salles, já que nós estamos falando sobre os partidos, né, o senhor vem sendo muito crítico ao PL, principalmente aos direcionamentos tomados pelo PL, né, e a direção nacional, né, do PL, mas hoje o senhor está no Partido Novo, partido do qual o senhor já havia sido filiado anteriormente, depois saiu e agora retornou, né? O Novo, quando obteve o registro oficial para disputar a eleição de 2018, né, foi a primeira eleição disputada pelo Novo, apresentava-se como um partido diferente de tudo o que se apresentava até aquele momento no país, em termos inclusive da gestão interna, da gestão do partido propriamente dito, com participação coletiva e daí por diante, e até alguns requisitos para que você pudesse se filiar ao partido e ser candidato. Hoje, o Novo sofre algumas críticas
por ter aberto mão, digamos assim, de alguns princípios que eram fundadores do partido, como, por exemplo, a não utilização do fundo eleitoral, do fundo partidário, que hoje o partido utiliza, né? Os candidatos não são obrigados a utilizar, mas podem utilizar. O que o Novo, na opinião do senhor, tem de fato de diferente e de novo, né, propriamente dito, para valer a pena que esse eleitor mais à direita, que naturalmente votaria, né, vota no senhor, possa confiar que esse seja realmente um partido que traga com ele os ideais verdadeiros da direita? Olha, o Novo é muito diferente, muito diferente. E eu queria deixar claro o seguinte, eu tenho grandes amigos no PL, pessoas muito boas. Só que, infelizmente, o problema do PL é que os muito bons não mandam no partido. Quem manda no partido são os ruins, ligados ao Valdemar. Mas o fato é o seguinte, o Novo é muito diferente. O Novo não tem candidato ficha suja, os dirigentes do Novo são pessoas da reputação ilibadíssima, gente que tem suas profissões no setor privado e atuam no Novo como uma atividade quase que voluntária apenas, né? Gente muito séria. Segundo, o Novo é um partido que, embora defenda, embora vá utilizar agora o fundo eleitoral e o partidário, ele defende e vota desde sempre para acabar com isso. A única coisa que eu acho que foi uma medida inteligente do partido foi dizer o seguinte, olha, enquanto houver o fundo partidário, vamos usar para eleger mais gente que pense como nós e com isso a gente possa acabar com essa malandragem de fundo partidário, fundo eleitoral, emenda parlamentar, que é uma roubalheira sem fim. Então, eu acho que tudo isso o Partido Novo defende muito claro e você vê nas votações. A Folha de São Paulo, que é, para isso que eu vou dizer aqui, muito isenta, porque é um jornal reconhecidamente mais à esquerda, a Folha fez um levantamento mostrando que o partido, pelas pautas que vota, pela maneira que vota, pelas coisas que propõe, o partido mais à direita do Congresso Nacional é o Novo. É o partido que mais coerentemente vota as pautas contra o PT, contra o Lula, as pautas da direita, de diminuição do tamanho do Estado, de diminuição da carga tributária, de criminalização dos bandidos, ou seja, o verdadeiro partido de direita é o Novo. O PL tem mais ou menos 1/3 de membros que votam com o governo, com o Lula, com o PT. Basta olhar a lista de votação, tanto na Câmara quanto no Senado, isso é público. Candidato, o senhor disse há poucos instantes que entre os filhos de Jair Bolsonaro, o seu preferido, ou que o senhor escolheria se tivesse que fazer alguma indicação por uma disputa, seria o nome de Eduardo Bolsonaro. No entanto, Eduardo está impossibilitado. O senhor mesmo disse que Eduardo Bolsonaro, na sua avaliação, é muito melhor do que Flávio Bolsonaro. A pergunta que eu faço para o senhor, no campo bolsonarista, tirando Eduardo que não poderia, quem seria o melhor nome para disputar a presidência da República, já que Jair Bolsonaro, por estar preso, não pode? Tarcísio. Tarcísio de Freitas, sem dúvida alguma. Então o senhor acredita que o Tarcísio de Freitas seria muito mais competitivo que Flávio Bolsonaro? Sem dúvida. Não tenho dúvida nenhuma. O Tarcísio ganharia do Lula disparado. E o senhor acredita que o Tarcísio não levou em frente a possibilidade de ser candidato para não criar um ruído aí com o bolsonarismo, tendo em vista que em São Paulo ele larga na frente, com possibilidade inclusive de vitória no primeiro turno? O que o senhor acha que há no bastidor? Por que Tarcísio de Freitas então não foi indicado? É porque não tem o sobrenome Bolsonaro? Não, o presidente Bolsonaro escolheu o Flávio. Agora, as razões que levaram o presidente Bolsonaro a escolher o Flávio em detrimento do Tarcísio, só o presidente Bolsonaro pode explicar. Isso aí eu já não sei dizer. Salian? Salles, segurança pública, uma área que eu acompanho há muitos anos, o Lucas também acompanhou, e a gente sabe que é uma das maiores preocupações do cidadão. Isso não é só aqui em São Paulo, é no Brasil todo. A gente vê o avanço das facções, o crime organizado hoje em setores que a gente nunca imaginava, né, Rafael? Sim. Inclusive na política, em altas instâncias, e a gente não vê de fato alguma política que modifique isso. A gente sabe que tem um Código Penal ultrapassado, que privilegia sempre o criminoso. Você acredita que é possível a gente conseguir, de fato, mudar isso, alterar esse código, ter penas mais severas, uma lei mais justa? Você acredita nisso de verdade? Olha, eu acho que nós estamos vivendo uma confluência, uma espécie de tempestade perfeita, essa situação da falta de segurança pública, ou seja, da criminalidade no Brasil, inclusive, mas não só, do crime organizado em si. Primeiro, nós temos um problema de mentalidade. Depois do regime militar em diante, a esquerda foi se infiltrando nas universidades, nos editoriais dos jornais, nas redações, e com uma mentalidade que, claro, com nuances, mas eu vou generalizar, infelizmente, mas
uma mentalidade que é infantilizar o bandido. Bandido é vítima do processo social, ele não recebeu isso, então ele é um bandido com uma desculpa. E criminalizando a polícia. A polícia é repressora, a polícia bate, a polícia mata, a polícia exagera, a polícia... Essa é a mentalidade da esquerda. Infantiliza o bandido, criminaliza a polícia. Resultado, isso vai se espraiando pela sociedade. E isso vai contaminando a legislação, isso vai contaminando as normas de atuação da polícia. Depois você tem questões estritamente legislativas, como você bem colocou, que você tem audiência de custódia, que solta essa turma toda, saidinha, que foi votada no Congresso e eliminada e até agora não foi implementado, a proibição de saidinha, a proibição não foi implementada na sua plenitude, né, porque só passou a valer quem entrou no sistema prisional a partir de agora, quer dizer, enfim... Tudo bem, você tem uma regra de não retroagir norma mais gravosa em relação aos presos, mas é um absurdo, né? Você ter uma divisão de que alguns podem ter o benefício e outros não. Depois você tem progressão de pena, visita íntima, absurdo, auxílio preso. Quer dizer, você foi transformando a vida do mundo criminal e dos criminosos num paraíso e transformando o cidadão de bem numa vida infernal. A pessoa vivendo trancada dentro de casa, com grade, com arame farpado no muro, quem pode de carro blindado, quer dizer, é uma loucura. O bandido foi se sentindo solto e prestigiado e o cidadão de bem foi ficando cada vez mais acuado. Então isso é um resultado de mentalidade, repito, em primeiro lugar, que por sua vez convola em legislação e depois numa postura do Estado. E aí você tem entes federativos, como o governo federal atual do Lula. No Bolsonaro, não. O Bolsonaro era diferente. No Bolsonaro era linha dura com bandido. O governo Lula é aquela história que o próprio Lula falou. Coitado, ele só quer roubar uma cervejinha quando rouba um celular. Ele só quer comprar cervejinha. Então, veja, a mentalidade conta muito. O mau exemplo da liderança política máxima, que é o presidente da República, conta muito. Então, nós precisávamos aqui, realmente, no Brasil, de um modelo de tolerância zero contra o crime. E a tolerância zero contra o crime começa dentro das instituições. Quando a gente vê, infelizmente, uma minoria podre, é uma minoria, dentro dos corpos policiais, da Polícia Civil, agora essas investigações de que tem algumas pessoas da Polícia Militar também ligadas ao PCC, você vê político envolvido em crime, essas pessoas... Eles são a fruta podre dentro do sistema. E elas têm que ser extirpadas com força. Você não vai impor a cumprimento da lei, você não vai impor uma mudança legislativa, você não vai impor uma mudança de comportamento enquanto você tem essa quantidade, que obviamente varia conforme a instituição, essa quantidade de frutas podres atrapalhando o trabalho. Hora da Polícia Civil, hora da Militar, hora do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, a quantidade de deputado estadual Brasil afora que apadrinha a autoridade policial para fazer a arrecadação de propina em nome dele. A gente sabe disso. Então você tem que ter, efetivamente, linha dura. E a linha dura começa dentro das instituições e depois, sanada a instituição, né, depois que você faz um processo de limpeza das instituições, aí você impõe isso à sociedade como um todo. Bom, faltam 6 minutos para o final da nossa sabatina. Rafael Rezende, a sua pergunta. Bom, Salles, o Tchalian trouxe um tema extremamente importante e definidor do voto, né, de grande parte do eleitor, que é a questão da segurança pública. Um outro definidor do voto do eleitorado, principalmente do eleitor chamado de independente, né, hoje em dia, ou de centro, é a questão da economia, naturalmente, tá? E não dá para falar sobre social sem o econômico, afinal de contas, nós vivemos em um mundo capitalista. O senhor defende, como um liberal na economia, uma redução drástica do tamanho do Estado brasileiro, tá? Que, inclusive, o nosso país vive, de fato, uma crise fiscal que está mais do que clara e anunciada, com um futuro aí não muito promissor, vamos dizer assim, do ponto de vista fiscal. Quais áreas do governo federal, do Estado de uma forma geral, o senhor entende que poderiam ser enxugadas, visando a redução de gastos desnecessários, sem que serviços públicos essenciais, como por exemplo na própria saúde, segurança pública, educação, não fossem afetados de uma forma negativa? Como trabalhar esse equilíbrio entre o social e o econômico? Vamos lá. Primeiro eu preciso dizer com toda clareza, né? O Lula, o Haddad e a Simone Tebet quebraram o Brasil. Um gasto desenfreado, uma gastança nunca jamais vista, sem nenhuma qualidade,
acompanhada de roubalheira sem fim, tudo de novo nos Correios, no INSS, lá com o escândalo dos velhinhos, em que o irmão do Lula e o filho do Lula estão envolvidos. Ou seja, você tem não só a incompetência, a visão equivocada de mundo, a visão de país totalmente errada, mas também, novamente, isso está sempre ligado ao PT, a corrupção disseminada no governo. Bom, o que você pode fazer? Né? Eu acho que de cara tem que dizer o que pode ser feito. Primeiro, um choque de gestão na administração pública. Você demitir a maior quantidade de cargos supérfluos que a administração tem, colocar todas as estatais à venda. Estatal no Brasil não tem a menor razão de existir. É cabide de emprego e fonte de corrupção. Então você vende as estatais, fecha aquelas que não precisavam nem existir, tem muita coisa para fazer, corta um monte de despesa que não é necessária. Você vai ter que revisitar de alguma forma. A reforma da Previdência tem que ser revista, tem que aprofundar, infelizmente, ainda mais a revisão do marco previdenciário no Brasil, flexibilizar regras trabalhistas para incentivar o emprego, tem que, de alguma forma, diminuir de todas as maneiras o gasto público, inclusive aqueles chamados imexíveis, como diria aquele ex-ministro, Magre, né? Você tem que chamar a razão às pessoas dizendo, olha, essa quantidade de privilégios que, sobretudo, a elite do funcionalismo tem, com salários fora do teto constitucional, com os penduricalhos, isso está quebrando o Brasil também. Não é só a corrupção e o desperdício. Também essa classe mais alta de funcionalismo público não tem cabimento num país de pessoa em que o salário mínimo é R$2.000, você tem um funcionário público, não importa o cargo que ele tenha, recebendo um contra-cheque de R$150.000 por mês. Não interessa. Você pode ter todas as rubricas indenizatórias, você pode dar o nome que você quiser, dizer que tem previsão. Não tem cabimento. Isso é um contrassenso. Então você tem que ter uma reforma previdenciária, uma revisão de privilégios e benefícios, vender todas as estatais, todas, sem exceção. Acabar com incentivos, com renúncia fiscal, essa quantidade enorme de lobbies, principalmente no setor elétrico hoje em dia, que você tem nas termoelétricas, no gás, não sei o quê. Isso tudo é grupo de interesse, lobby, que se apodera de nacos do governo para conseguir favor para os seus próprios interesses. E depois racha a conta dessa despesa com a sociedade toda. É vergonhoso isso que nós estamos vendo. É a captura do Estado brasileiro por grupos de interesse. Isso é vergonhoso e está sendo feito à luz do dia. Candidato, nós temos agora 2 minutos para encerrar essa sabatina, então, ao invés de fazer uma pergunta para o senhor, porque acho que não teríamos tempo para a sua resposta, a gente vai usar esses 2 minutos do senhor a partir de agora para suas considerações finais. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui na BNTV, a TV do Luiz Bate, que está estreando hoje. Olha, Lucas, muito obrigado pelo convite, a todos vocês por estarem comigo aqui na bancada. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui na estreia do programa, meus cumprimentos ao Luiz Bate, e dizer que nós precisamos de um Brasil moderno, que se espelhe naquilo que de melhor tem no mundo e não naqueles países que deram errado. O estado de São Paulo é a locomotiva do Brasil, mas está sendo tratada há muitos anos, para não dizer décadas, como se fosse o último vagão do trem. É preciso ter um senador que conheça o nosso estado de São Paulo, que seja paulista, se não de nascimento, ao menos de coração, e não alguém que vem para cá oportunisticamente querer usar o eleitor paulista para suas carreiras profissionais. Tampouco nós podemos permitir as ideias da esquerda que estão nos levando para o buraco, representada pelas duas forasteiras dessa eleição. Por outro lado, nós temos o centrão corrupto, fisiológico, patrimonialista, se disfarçando de direita para enganar o eleitor. Nós temos que ter gente que realmente defenda de maneira coerente as suas ideias. É por isso que eu defendo, como senador pelo Estado de São Paulo, né, minha candidatura, senador Ricardo Salles 300, é a candidatura de quem é paulista de verdade, defende o nosso Estado acima de tudo, linha dura na segurança pública, não permite corrupção em hipótese nenhuma, nem que seja gente do seu partido. Aliás, eu digo que é pior, quando você tem gente do teu partido, do seu grupo, se corrompendo, é ainda pior do que o outro grupo, porque você ainda se vê obrigado a ter que defender gente que você gostaria de ver na cadeia, na verdade. Então nós temos que ter uma posição coerente e firme em torno desses princípios e valores, defender São Paulo, defender o Brasil. Muito bem, candidato. Os últimos 10 segundos agora. Muito obrigado por ter vindo aqui à BNTV e a gente deseja uma boa sorte na sua caminhada. Obrigado. Muito obrigado. Bom, coloca para mim daqui a pouquinho eu me despeço do Tchalian e também do Rafael Rezende, coloca para mim antes, em tela cheia, a imagem desse encontro que a gente vai ter daqui a pouquinho aqui. Daqui a pouquinho tem a estreia do Luiz Bate.
Daqui a pouquinho tem a estreia do Luiz Bate. Nós teremos daqui a pouquinho Luiz Bate, no show do Bate, entrevistando José Luiz da Atena. Hoje tem um encontro histórico aqui na BNTV. Luiz Bate e da Atena frente a frente numa entrevista reveladora. Você sabe, o Bate e o da Atena foram concorrentes em outras emissoras, trocavam farpas e hoje na estreia do show do Bate, José Luiz da Atena e Bate vão bater um papo aqui. Meus segundos finais para dizer muito obrigado a você, Emerson Tchalian. Obrigado, Rafael Rezende. Tchalian, seja sempre bem-vindo. Obrigado, Lucas. Obrigado, Rafael, ao Salles e boa sorte aos amigos aqui da BNTV, ao Bate, a todos. Já tenho certeza que é sucesso. Rafael, muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, Lucas. Um abraço a todos e sucesso para o Bate nessa nova empreitada. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo. E é isso. Segundos finais aqui, portanto, do Jornal da BNTV. Eu volto amanhã na primeira edição, a partir das 10h30 da manhã, com as principais notícias do dia, porque na sequência, segura na live, na sequência tá chegando ele, Luiz Bate, com a estreia do Show do Bate, o retorno do Bate às telas, e daqui a pouquinho uma entrevista imperdível com José Luiz da Atena. Boa tarde, Brasil. Obrigado.